Gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e abrisse no livro aos Hebreus, capítulo 10, verso 19. Livro aos Hebreus, escrito aos Hebreus, capítulo 10, verso 19. Todos encontraram? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento. Com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Podei-vos assentar. O apóstolo Paulo, que provavelmente deva ter escrito essa carta, ou o escritor aos Hebreus, nós não temos a certeza exata, mas muito parecido com as escritas das epístolas. Nesse texto ele começa dizendo, constatando com aquilo que o povo de Israel tinha como limitação. Eles eram limitados, por quê? Porque eles precisavam fazer sacrifícios para se chegar a Deus. Cristo morre, ele ressuscita, e para isso traz a nós a presença contínua de Deus em nossas vidas, fazendo com que nós não tenhamos mais a necessidade de fazer algum tipo de sacrifício a Deus. Apenas pela fé chegamos a Deus, adoramos a Deus e vivemos então aquilo que é a própria presença dele em nós. E podemos constantemente chegar com gratidão a Deus. Ele continua dizendo que nós podemos chegar-nos, ele fala isso no verso 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que é essa água limpa que esse escritor nos diz? É a palavra de Deus. A palavra de Deus em nós faz a diferença, nos limpa, nos purifica. Por que que ela é a palavra?
Porque quando nós entendemos a palavra pelo Espírito Santo de Deus em nós, ela traz a nós o conhecimento pleno de Deus. E quando nós temos o conhecimento pleno de Deus, tudo aquilo que é errado passa a ser consertado na nossa vida, pela nossa atitude de fé em Cristo Jesus, pela nossa atitude na qual faz com que nos arrependemos dos erros, das falhas, dos pecados, e a gente passa a viver uma vida correta diante do Senhor. E aí podemos chegar então diante de Deus com misericórdia, com graça, podemos chegar diante de Deus com salvação, podemos chegar diante de Deus com a purificação. Mas eu quero tratar com vocês a partir do verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que eu mais vejo hoje, e o que eu mais tenho visto relatos de colegas, pastores, de homens e de mulheres que estão à frente muitas vezes do ministério. Nós aqui, por exemplo, que nós estamos aqui hoje, participando, orando, intercedendo pelas pessoas, fazendo a diferença, tentando fazer a diferença, tentando ajudar, tentando amar, tentando trazer um tempo de comunhão, tentando trazer sempre uma questão de ajuda ao próximo, porque a igreja é isso. Eu vejo que as pessoas saem normalmente das congregações de uma maneira muito fútil. Fútil porque alguém olhou diferente, fútil porque não gostou de uma mensagem, fútil porque não gostou de uma música, fútil porque talvez diz, eu não recebo uma ligação de alguém, eu estou na igreja, ninguém presta atenção em mim. Quantas vezes eu já ouvi isso? Por que que isso acontece? Porque muitos de nós precisamos começar a aprender a admoestar o irmão com amor e mostrar para esse irmão com amor que ele não está aqui por mim ou por qualquer outra pessoa. Ele está aqui para adorar a Deus. E se Deus chamou você a essa congregação, é Deus quem vai tirar você daqui e vai pôr você em outro lugar. Não é você que tem a decisão. Por isso que esse escritor ele diz, como é costume de alguns. Eu tenho 44 anos de idade, caminhando para os 45. Nesse período todo da minha vida, tirando o período de 20 anos de pastoreio, e que o pastoreio lhe impõe a questão de viver itinerante, de você ser chamado para exercer o seu ministério em alguns outros lugares, eu sempre fui de uma mesma igreja. Porque Deus me chamou ali, eu fiquei ali, eu servi ali. Por mais que eu tenha passado por situações que não foram agradáveis, tristezas, tribulações, tentações, problemas, confusões, brigas, dissensões, dificuldades, até porque eu era um dos motivos, até porque eu era um dos problemas, até porque eu fazia coisas erradas, como você também é assim. Mas Deus nunca disse para mim assim, saia daí, vai para outro lugar, porque você está insatisfeito. Quem tem que estar satisfeito conosco é Deus, não eu estar satisfeito com você. Se eu ver você fazendo algo que não é agradável a Deus, eu tenho que fazer o quê? Admoestar você no amor. Irmão, está precisando de ajuda? Irmão, está acontecendo algum problema? Se o irmão chega para mim e fala, como já aconteceu aqui algumas vezes, tem irmão aqui que não me cumprimenta, mas você está preocupado com o cumprimento do irmão? Você tem que cumprimentar a Deus. Amém. Você cumprimentou Deus hoje? Porque se você cumprimentou Deus hoje, vai lá e cumprimenta o irmão, já que esse irmão não te cumprimentou. E as pessoas hoje, elas viraram macacos de circo. Pulam de galho em galho, de lugar em lugar. O circo não vai para todos os lugares? Os macacos do circo são assim.
vão para todos os lugares. Aonde está lá melhor, ele vai. E se esquece que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha com a gente de uma outra maneira. Ele diz que nós devemos juntos, vivermos estimulados no amor, vivermos estimulados às boas obras. Ele diz isso no verso 24. Você tem que amar, você tem que praticar boa obra. Admoestar o seu irmão a estar junto com você em comunhão. Semana retrasada eu liguei para uma pessoa da nossa comunidade aqui. Me entristeceu muito a ligação. Porque eu liguei a ela, a essa pessoa, liguei para ela, preocupado, porque já fazia 2 semanas que ela não estava vindo aqui. Tá tudo bem? E eu tinha recebido uma informação que ela tinha saído e ido com uma outra pessoa para outra igreja. Até ir para outra igreja não me entristece. Mas ter saído com outra pessoa, por uma outra influência, aí me entristece. E eu fiz a pergunta a essa pessoa, mas você foi com a outra pessoa? Não fui, pastor. Ah, mas tá tudo bem com você? Tá tudo bem. E aí, mas você não está vindo? Ah, não, é que eu fui convidado por uma amiga, estou indo numa outra igreja. Eu falei, puxa. Eu falei para ela assim, você pode ir, querida. Mas no mínimo, converse. Fale. A gente se preocupa, a gente ora, a gente intercede. E aí, você percebe que as pessoas, elas estão tratando aquilo que Deus entregou na vida dela, como se fosse um trocar de roupa e uma roupa antiga que não serva mais e joga fora. Isso não é Bíblia. Entristece, porque a pessoa não tem o mínimo da consideração de ser irmã e irmão em Cristo. Não é o problema de ir para outra igreja. Glória a Deus, se Deus falou com você para ir para outra, que vá. Que Deus lhe abençoe, nós vamos viver a eternidade juntos. Mas simplesmente a pessoa sumir, desaparecer e não dar nenhum tipo de satisfação, quer dizer o seguinte, que ela sempre esteve aqui, no mínimo, com interesses. Seus interesses, e não os interesses de Deus. Porque quando nós estamos com os interesses de Deus, Deus fala claramente que nós devemos considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos em amor e as boas obras. As pessoas que saem da igreja por motivo fútil são pessoas que não têm um mínimo de consideração com Deus. Não é nem comigo, com Deus. Porque eu tenho certeza, como essas mesmas pessoas já chegaram para mim muitas vezes nesse período e falaram assim, pastor, eu nunca fui tão abençoado como estou aqui. Essa mesma pessoa já chegou isso para mim. Pô, se foi tão abençoado, então agradeça a Deus e vá. Caminhe no seu rumo. Se Deus está falando para você caminhar um novo rumo, vá. O que entristece é o fato da pessoa não ter a consideração em amor e nas boas obras que já foram feitas através das pessoas e através da vida dela em outras pessoas. Existe uma frase que eu gosto muito, que nós somos responsáveis pelas pessoas que nós conquistamos. Se eu conquisto você na amizade, eu tenho que ser seu amigo. E você tem que ser meu amigo. O bom amigo é aquele que não te adula, mas é aquele que te alerta da verdade. E eu acho que está na hora de nós, como cristãos verdadeiros, alertarmos as pessoas da verdade. Por que eu estou falando isso? Porque aqui mesmo, ele diz, no verso 25, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é o dia? O arrebatamento da igreja. E eu tenho visto que a igreja está próxima, cada vez mais próxima do arrebatamento. Preste atenção o que aconteceu esses dias. Hoje nós estamos vivendo aí as cenas dos próximos capítulos do ex-presidente ser preso. Mas eu quero lembrar vocês que ex-presidente do Peru foi preso. Que o ex-presidente da Coreia pegou 24 anos de cadeia, preso. Líderes estão sendo presos.
está sendo preparado o terreno para o anticristo. E não estamos nos apercebendo disso. O mundo está sendo transformado. O mundo está sendo limpo. Porque há necessidade de que, durante o período em que nós estivermos nas bodas do Cordeiro, 3 anos e meio será de bonança. Só haverá bonança quando houver uma liderança na qual trará paz, na qual trará bom ambiente. O mundo está sendo passado a limpo. E estamos aqui e não estamos percebendo isso. Séria palavra que o Espírito Santo de Deus está nos dando. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que pegar os nossos irmãos em Cristo e admoestá-los. Olha, fica firme. Se você não quer ficar firme aqui, não tem problema. Mas você precisa ficar firme com Cristo. Fica firme com Cristo. Com Cristo. Saiba andar na verdadeira palavra, nas palavras que estão ditas hoje por aí fora, porque se nós olharmos aqui no verso 26, ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Aqui o escritor ele está nos advertindo, quando nós temos a condição de abandonarmos a Cristo. Quando é que nós podemos abandonar a Cristo? Quando nós acreditamos em falsas palavras. Falsas palavras que estão muito factíveis hoje. A pastora Patrícia postou esses dias atrás a questão de um pregador aí falando que filhos são ratos. Falsa palavra. Eu não tenho medo de falar que isso é uma falsa palavra. Eu não tenho que julgar o pregador, eu tenho que julgar a palavra. E o que eu tenho visto hoje é que as pessoas estão tão ludibriadas por essas coisas, que elas ligam a TV e elas ficam ligadas naquilo. E elas gostam. Falsas palavras que fazem com que você abandone a Cristo. E isso é um trabalho sutil do inimigo. Porque quando nós estamos ligados ao material, ele te afasta do verdadeiro propósito de Cristo na sua vida, que é se parecer com Ele. A palavra é o que? Água limpa, purifica, limpa a sua mente das coisas erradas. E é isso que você precisa entender. Nós precisamos entender que há uma possibilidade clara de nos apostatarmos da fé. Abra comigo em Hebreus, capítulo 6. Aqui é até uma discussão que eu e a quarta pessoa da Trindade já discutimos bastante isso. E eu respeito a opinião do Davi. Porque na consideração que ele faz, ele também faz algo correto. Ok? Então eu vou passar apenas uma opinião. Mas que a opinião do Davi, quando ele fala, também tem sua justificativa. Diz assim, capítulo 6, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que Hebreus está querendo dizer aqui? Você que conheceu a Cristo, foi iluminado pela palavra, teve comunhão com o Espírito, pode recair só se você recair. Ele diz claramente: recaíram, não há condições de serem renovados novamente pelo arrependimento.
dura palavra. Dura palavra. Então ele quer dizer o seguinte: você está lá caminhando, conheceu a Cristo, fé, presença do Espírito Santo, está andando, fazendo a obra, está lá admoestando, aí daqui a pouco começa a ouvir outro tipo de palavra e vai se enveredando para isso, vai acreditando, vai aceitando coisas erradas, úteis, vivendo pelo seu próprio interesse, pelas suas próprias intenções, e aí vai chegar uma hora que você foi tão ludibriado que você se apóstata da fé, você cai, e não há a possibilidade de um novo arrependimento. Duro. Pastor Davi, ele fala que quem realmente se converte, literalmente não há como cair. Eu entendo quando ele fala isso. Eu entendo. O cara está firme ali. Mas o problema é que a Bíblia fala que há essa possibilidade de você recair. Há essa possibilidade de que você... e essa palavra recair no grego é parapesontas. Parapito. É um particípio aoristo. E deve ser traduzido no tempo passado. Tendo decaído, quer dizer. Tendo decaído, quer dizer. Então a pessoa, ela era caída. Olha que interessante. Ela era caída. Conheceu a Cristo. Já não é mais um caído. Certo? Mas ele fala recaíram, decaído, caiu novamente. Isso é duro. E sabe que isso está acontecendo, amados? Sabe por quê? Porque as pessoas estão invariavelmente vivendo a palavra que o coração está endurecendo. A gente vem para a igreja, estamos aqui, estamos adorando a Deus, e só porque às vezes cantamos a mesma música, no primeiro momento, quando a gente ouve a música uma primeira vez, legal, show de bola, gostoso, para que entre o Rei da Glória, me ama, isso e aquilo. E aí se canta essa música repetidamente, a pessoa já vai no automático, vai no remoto. E ela não tem mais a noção de que ela está cantando aquilo para Deus. Vai no remoto, coração endurecido, coração duro. Amados, e aí Hebreus diz lá no verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O que ele está querendo dizer isso? Aquele que continua pecando, pisa em Cristo, joga pedra na cruz, invalida o sacrifício de Jesus. Duro isso, mas é verdade. E aqueles que estão com o coração endurecido, estão fazendo isso. E sabe, amados, nós precisamos ter a noção, que nós precisamos ter a lealdade a Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Você é uma pessoa leal? Você é leal ao seu esposo? Você é leal à sua esposa? A Patrícia me comentava de um caso, vindo no carro. Você tem tal pessoa no Facebook? Eu tenho. Você vê que ele fica postando coisas de mulher e é casado? Eu falei, eu já vi. Duro isso. Cadê a lealdade? Cadê a bendita lealdade? Chega lá no dia do casamento, é tudo bonito, maravilhoso. Não, eu vou ser fiel. Hoje está difícil ser fiel mesmo. Está difícil. Não só porque o homem sempre foi dito sem vergonha, é porque as mulheres se tornaram sem vergonha. As mulheres hoje não têm um mínimo de padrão
correto, de educação, de caráter, as mulheres hoje, na sua grande maioria, agem com atos de vagabundice. Desculpa falar assim. Quem está assistindo, né, Davi? Você vai cortar isso? Não? Mas é real. Em época de calor, então, a pior coisa que tem, andar na rua. A mulherada hoje está... E como se... Homem sério não olha. Homem sério não vai se preocupar com isso. É só vagabundo também que vai ficar mexendo, olhando. E o pior disso é que tem muita mulher dentro da igreja que é vagabunda. Que não está nem aí. Nós precisamos admoestar, sim, falar, dizer, olha, você está insultando ao Espírito Santo de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você é uma pessoa que está andando comigo para a glória, e se você quer andar para a glória, se você não se ater à palavra, se você não viver a limpeza do Espírito Santo na sua vida, se você não se arrepender diariamente, você vai endurecer o seu coração, e invariavelmente você pode sim perder a sua salvação e você ir para o inferno. Duro. Meu pai na fé falava uma coisa assim, ó, você tem que estar ligado dentro na vigília constante, que vai que Jesus volta naquela hora e você está pecando. Era assim que ele falava para mim. Hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente, porque invariavelmente a gente peca. Só não vivemos na prática do pecado. Não é? E se Jesus volta bem no momento em que eu bati o carro e eu soltei o palavrão, eu vou para o inferno? Será? Eu não sei se Deus pensa assim, ok? Mas eu não estou para pensar o que Deus pensa. Eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale. Se mantenha limpo. Se mantenha puro. Se mantenha buscando a santidade diante do Senhor. Só os santos vão saber quem é o Senhor de verdade. Verso 38 ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que coisa linda. O justo viverá da fé. Você precisa ser justo. Justo com essa pessoa que está do seu lado. Justo com as outras pessoas que não estão aqui. Justo com aqueles que vão estar aqui. Porque ser justo com você mesmo é fácil. Ou não? Porque você chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu estou aqui. Estou orando. Eu estou toda sexta-feira aqui. Deus, eu estou limpando os vidros da igreja. Eu estou limpando. Eu estou lá, olha meu sacrifício aqui, Deus. Olha, Deus. Eu estou cuidando do som, Deus. Eu estou tocando, Deus. Eu estou cantando, eu estou pregando. Eu estou isso, eu estou aquilo. A gente chega diante de Deus e a gente se acha justo. Mas Deus quer que a gente seja justo com aqueles que precisam de justiça. Quem precisa de justiça? O esposo que ainda não conhece Jesus. A esposa que ainda não conhece Jesus. O seu amigo que ainda não conhece Jesus. O seu parente que ainda não conhece Jesus. O justo viverá da fé. Tem outro texto que fala: mas o justo viverá pela fé. Aqui ele diz da fé. Você tem que viver da fé. Qual fé? Fé em Cristo. Cristo como Senhor e Salvador. Cristo, aquele que transforma você na sua vida. E aí ele continua dizendo: e se ele recuar, então quer dizer, mais uma vez, o escritor está dizendo aqui assim: olha, há a possibilidade de você dar um passo para trás. Você está caminhando e você dá um passo para trás. E ele continua dizendo: se você recuar, minha alma não tem prazer. Por que
que ele fala minha alma não tem prazer? Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, e ele habita em nós, ele sente o que nós sentimos. Ele vive o que nós vivemos. Então ele quer dizer o seguinte: eu não tenho mais prazer de estar em você. Duro. Quantos casamentos não acabam porque as pessoas não têm mais prazer de estar em umas com as outras? Quantas amizades não acabam? Às vezes nós estamos aqui e a gente está vendo os macaquinhos de circo pulando de galho em galho, de igreja em igreja, porque elas perdem o prazer de estar aqui. Prazer mundano, prazer momentâneo. O prazer de Deus é constante. Mesmo quando nós estamos tristes, Ele tem prazer em estar em nós. E Ele termina: nós porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A orientação é: fique firme. Fique firme. Por favor, irmãos e irmãs em Deus, fiquem firmes. Cristo tem que ser para nós tudo na nossa vida, para que nós não nos esfriemos. Estamos nos esfriando muitas vezes. Às vezes chegamos na igreja cansados, chegamos na igreja, está quente, o dia foi terrível, ainda tem que chegar aqui e limpar o vidro da igreja, tem que chegar aqui e ainda fazer alguma coisa na igreja. Não é assim? É difícil. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o meu prazer é estar aqui. Domingo à noite eu estava lá com o coração apertado, porque eu estava lá em Mirassol com o Natan, e eu queria estar aqui, porque aqui eu sinto prazer em estar, porque eu estou com o meu Deus e com aqueles que Deus colocou para eu viver do lado. Eu vou viver com você a eternidade. Imagina isso. Imagina que lá nós vamos viver juntos. Mas tem gente que não vai chegar. Tem gente que não vai subir. Eu dizia ao Natan, quando ele me deu a notícia, que ele foi aprovado tecnicamente, mas ele é baixo. Que ele está muito magro. Eu falei: filho, que bom. Você tem uma boa resposta. Você está bem tecnicamente. Agora você tem que cuidar do seu corpo. Deus está te dando uma segunda oportunidade. Olha que lindo isso. Deus é Deus de segundas oportunidades. Porque a primeira Ele já te deu quando você nasceu. A segunda nós estamos vivendo, que é estar em Cristo Jesus. Pai, nos dê condição de admoestarmos, primeiro a nós, diante de Ti. Segundo aos nossos irmãos, para caminharmos juntos na eternidade. Sempre em amor e em graça, sempre em sabedoria, sempre com a Tua vontade soberana. Pai, livra-nos dos pensamentos errados, livra-nos das coisas ruins e traga-nos para a Tua sabedoria, para que nós possamos viver a palavra que nos limpa e nos guarda. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?